Prevenção e controlo das doenças não transmissíveis em Moçambique. Olá, chamo-me Albertino Damasceno e venho hoje falar-vos sobre uma doença nova, ou um grupo de doenças novas, chamadas as doenças não transmissíveis. Nós, se nos lembramos bem, há uns anos atrás, há uns 20 ou 30 anos atrás, as doenças que eram mais frequentes entre nós eram as chamadas doenças infecciosas. Eram as diarreias, eram as tosses e as pneumonias, eram o sarampo, etc. Estas doenças, com as vacinações, com a melhoria do saneamento do meio, passaram a ser menos comuns, as pessoas começaram a viver mais tempo e começaram a desenvolver outras doenças, chamadas doenças novas, as doenças não transmissíveis, que são particularmente a hipertensão arterial, a diabetes e o cancro. É sobre estas doenças que nós hoje vos vamos falar. Vamos então falar sobre a hipertensão arterial. Primeiro, a hipertensão arterial é muito comum, ela aparece muitas vezes, sim. Em cada 10 adultos moçambicanos, 4 sofrem de hipertensão arterial. Reparem, por exemplo, que é muito mais comum, por exemplo, do que a SIDA. A SIDA é cerca de 1 em cada 10. A hipertensão é 4 vezes mais frequente do que o HIV-SIDA. E, por outro lado, o que é a hipertensão arterial? Vamos imaginar o nosso corpo. Nós temos uma bomba, que é o nosso coração, que bomba o sangue para as artérias. É a mesma coisa que, vamos imaginar, uma canalização da nossa casa, em que há uma bomba e há os tubos. Os tubos são as artérias, a bomba é o coração. Esta água que circula na canalização da nossa casa deve ter uma certa pressão. No nosso caso, o sangue também deve circular nas artérias com uma certa pressão. Quando esta pressão aumenta, quando a pressão é muito alta, então nós falamos de hipertensão arterial. Então, e como é que nós sabemos que somos hipertensos? Que sintomas, que sinais é que eu posso ter para saber, se calhar eu sou hipertenso? Infelizmente, não há sintomas nenhuns de hipertensão arterial. E é por isso que a esta situação se chama, ou a esta doença se chama o assassino silencioso. Isto é, eu posso ter uma pressão arterial muito alta e não saber e sofrer as consequências desta hipertensão arterial. E quais são as consequências da hipertensão arterial? Todos nós as conhecemos. Talvez a mais comum de todas elas seja o AVC ou a trombose. Eu penso que não há nenhuma família moçambicana que não tenha pelo menos um elemento da sua família que não tenha tido uma trombose ou um AVC. E a causa mais comum para a trombose é, sem dúvida, a subida da pressão arterial ou a hipertensão arterial. Mas nem só a trombose é causa de hipertensão, aliás, é consequência de hipertensão. Também a falência dos nossos rins, do nosso coração, os ataques cardíacos, são consequência da hipertensão arterial. Então, como é que eu posso saber que sou hipertenso? É assim muito difícil? Tenho que fazer exames muito complicados? Eu penso que não. Todos nós conhecemos este aparelho simples, que é um esfigmomanómetro, que é um aparelho simples que todos os médicos têm no seu gabinete e que serve exatamente para medir a pressão arterial. Portanto, não é preciso grandes exames complicados para saber se eu sou hipertenso ou não. A única coisa que eu preciso de fazer é medir a minha pressão arterial. E se ela estiver alta, eu sou hipertenso. Se ela estiver normal, eu não sou. Muito bem? E vamos imaginar que eu sou hipertenso. O que é que eu devo fazer? Bom, se eu sou hipertenso, o meu risco de ter uma trombose, de ter uma insuficiência renal, de ter um ataque do coração ou uma insuficiência cardíaca é muito grande. Se eu não quero ter estas complicações, eu tenho que tratar a minha hipertensão arterial. E o tratamento é extremamente fácil. São comprimidos que me baixam a pressão arterial. Se eu tomar os comprimidos todos os dias, a minha tensão arterial fica perfeitamente controlada. E até quando é que eu devo tomar estes comprimidos? Bom, como eu vos disse anteriormente, a hipertensão é uma doença crónica e, portanto, eu tenho que tomar os meus comprimidos até ao último dia da minha vida. Eu costumo dizer a brincar alguma vez aos meus doentes que é fácil saber qual é o último dia em que vai tomar os seus comprimidos. É no dia em que morrer. Se morrer à tarde, de manhã toma ainda os comprimidos. E se fizer isto, esse dia vai demorar muito tempo a chegar. Se não fizer, pode ter uma complicação mais rapidamente.
então quer dizer que eu fico dependente dos comprimidos. Não. A decisão de tomar os comprimidos é sua. Você é hipertenso e você não quer ter o AVC, não quer ter a insuficiência cardíaca. Para evitar estas complicações, dão-lhe os comprimidos. Se quiser evitar, tome. No dia em que não quiser evitar, pode parar os comprimidos, que não fica de maneira nenhuma dependente. Mas não aconselho a fazer isso. O que é que eu posso fazer para prevenir a hipertensão arterial? Esse é que eu acho que é o aspecto mais importante. É melhor prevenir do que remediar. E, portanto, se eu puder atrasar a minha hipertensão arterial ou sequer não ser hipertenso, isso seria o ideal. O que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, um aspecto muito importante é a quantidade de sal que eu como. Eu devo reduzir a quantidade de sal que eu ponho na comida quando cozinho ou que ponho inclusivamente à mesa quando me sirvo. Quanto menos sal eu comer, menos chances de eu ser hipertenso. Mas entre nós, particularmente entre os jovens, há um outro fator de risco importante para a hipertensão, que é o álcool. Os jovens bebem demasiado e o consumo exagerado de álcool aumenta a pressão arterial. Eu não estou a dizer que não se possa beber uma cerveja ou que não se possa beber um copo de vinho. Claro que sim, eu próprio o faço e sou hipertenso. Mas não se deve exagerar da quantidade de álcool que se consome. E o terceiro fator importante é o exercício físico, é a obesidade, é o aumento do peso. Eu devo fazer exercício físico regularmente, no mínimo 3, 4 vezes por semana durante 1 hora, 50 minutos. Caminhar é importante. Em resumo, o que eu vos queria dizer é o seguinte. 1. A hipertensão arterial é uma doença nova que é muito frequente entre nós, entre a população adulta. 4 em cada 10 adultos são hipertensos. Ela é muito fácil de ser diagnosticada. Não esperem pelos sintomas porque não têm sintomas nenhuns. Vão ao médico a partir dos 30 anos e meçam a vossa tensão arterial pelo menos uma vez por ano. Se forem hipertensos, tomem a medicação todos os dias. Nunca deixem acabar os vossos comprimidos, porque no dia em que pararem de tomar os medicamentos, a tensão arterial volta outra vez a subir e o risco regressa. Mas, fundamentalmente, previnam o aparecimento da hipertensão arterial. Diminuam o consumo de sal, não consumam muito álcool e façam exercício físico regularmente. A vossa família vai agradecer-vos. Diabetes mellitus. Olá, eu sou Sandra e hoje quero falar para vocês sobre uma doença que vem afetando cada vez mais pessoas em Moçambique e em todo o mundo, a diabetes mellitus, também conhecida apenas por diabetes. É provável que já tenham ouvido falar desta doença, pois só em Moçambique estima-se que 7,3% da população tenha diabetes. Portanto, a diabetes é um problema importante e, se não for adequadamente tratado, pode trazer algumas complicações e comprometer a qualidade de vida. Mas afinal, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença em que as células do organismo não conseguem usar a glicose ou os diferentes tipos de açúcar que ingerem, acumulando-se assim na corrente sanguínea. Portanto, a diabetes mellitus caracteriza-se por uma taxa elevada de glicose ou açúcares no sangue. Existem 2 tipos principais de diabetes. A diabetes do tipo 1, que é menos comum e atinge principalmente crianças ou adolescentes. E a diabetes do tipo 2, que se apresenta em aproximadamente 90% dos casos, atinge principalmente pessoas da idade adulta e está associado ao estilo de vida, para além da predisposição genética. Quando falo de estilo de vida, refiro-me aos hábitos de vida que não são saudáveis, como, por exemplo, a alimentação incorreta, o sedentarismo e a falta de atividade física de maneira regular. Quais são, então, os sintomas da diabetes? O indivíduo urina bastante, várias vezes ao dia, inclusive acorda várias vezes durante a noite para urinar. Sente muita sede, sente muita fome, mas também pode apresentar cansaço,
perda de peso, infecções de repetição na pele, nas gengivas ou em outros locais do organismo, demora na cicatrização das feridas, visão turva, formigueiro e outros sintomas. Porém, muitas pessoas não se apercebem destes sintomas no início da doença e só vão a descobrir quando surge alguma complicação ou quando vão ao médico por outras razões. Embora a diabetes não seja uma doença curável, ela pode ser perfeitamente controlada. Se tem diabetes, cumpra regularmente com a medicação recomendada, mantenha uma alimentação saudável, equilibrada, evitando dietas ricas em açúcares e gorduras, evite o sedentarismo e pratique atividade física de maneira regular. Evite o hábito do tabaco e do cigarro para evitar complicações da diabetes. E para evitar maiores complicações, controle também a sua tensão arterial e os níveis de colesterol, já que muitas das vezes estão associadas a diabetes. Se tem um familiar próximo com diabetes do tipo 2 ou se apresenta algum dos sintomas que acabei de referir, dirija-se a uma unidade sanitária ou a uma associação dos diabéticos para fazer o despiste da diabetes e assim poder também receber informações necessárias para o seu controle. Saiba também que, apesar da diabetes não ser uma doença curável, ela pode ser perfeitamente controlada. Desta maneira, mesmo tendo diabetes, a sua vida poderá ser de qualidade. Cancro do colo do útero. Meu nome é Dersa Xangul, vou falar dos dois tipos de cancro que mais afetam as mulheres no nosso país. São estes cancros o cancro do colo do útero e o cancro da mama. Em Moçambique, o cancro do colo do útero é o mais frequente e o maior causador de mortes em mulheres. É responsável por cerca de 3.000 mortes por ano. O que é o cancro do colo do útero? O cancro do colo do útero surge somente em mulheres, porque só as mulheres têm útero. O útero é o órgão onde o bebê fica alojado durante a gravidez. A sua parte inferior, aquela que se abre no final da gravidez, é chamada de colo do útero. O cancro do colo do útero é a doença que surge no colo do útero com capacidade de se espalhar para as outras partes do corpo, causando o mau funcionamento dos órgãos, o que pode levar até a morte. Quais são os fatores de risco para o surgimento do cancro do colo do útero? O principal fator de risco para o surgimento do cancro do colo do útero é a infecção por um vírus, o papilomavírus humano, mais conhecido por HPV. Em algum momento, a mulher terá essa infecção durante as relações sexuais, contudo, nem todas as mulheres vão desenvolver o cancro do colo do útero. No entanto, as mulheres, mesmo que tenham boa saúde, poderão desenvolver o cancro do colo do útero porque podem não conseguir controlar esta infecção e não conseguir ver-se livre do vírus. No entanto, as mulheres que vivem com HIV não tomam devidamente a medicação, têm as defesas do organismo baixas, elas dificilmente conseguem controlar essa infecção, o que pode levar a uma persistência da infecção pelo HPV, o que por sua vez vai levar à existência de transformações, ou seja, alterações a nível do colo do útero, que podem levar ao surgimento do cancro. Trago aqui um atlas que demonstra os tipos do colo do útero que podem ser encontrados em mulheres durante o rastreio do cancro do colo do útero. Se formos a ver essas imagens um pouco abaixo, podemos ver que nesta imagem já aparecem duas cores diferentes. Se prestarmos atenção, existe uma porção esbranquiçada que é esta. Esta porção já tem a infecção pelo HPV, em que causou alterações no colo.
Se a mulher for diagnosticada nesta fase, é possível tratar. Na unidade sanitária poderá ser oferecido o tratamento adequado e ela deverá fazer o seguimento destas lesões uma vez por ano. O vírus da HPV pode não só causar cancro, assim como pode causar outras lesões nos órgãos sexuais da mulher, tipo couve-flor, que são denominadas de condilomas. No homem, a infecção pelo HPV causa o cancro do pênis. Como devemos prevenir do cancro do colo do útero? Como disse antes, o principal causador do cancro do colo do útero é a infecção pelo HPV, que é transmitido durante as relações sexuais. Por isso, a mulher deve optar em comportamentos sexuais saudáveis, deve evitar ter o início precoce da atividade sexual, deve evitar ter muitos parceiros, deve optar sempre em usar o preservativo em relações não seguras. Além desta maneira de evitar com que tenha infecção persistente pelo HPV, no mundo existem vacinas contra este vírus. Essas vacinas são destinadas a mulheres que ainda não contraíram o vírus, ou seja, a meninas que ainda não iniciaram atividade sexual. Se a mulher já iniciou atividade sexual, se a mulher já tem o vírus do HPV no seu organismo, ela deve fazer o rastreio do cancro do colo do útero. Quais são os sintomas do cancro do colo do útero? Durante a fase em que a mulher tem somente a infecção pelo vírus HPV, a mulher geralmente não apresenta sintomas. Não vê necessidade de procurar um médico para realizar o rastreio. No entanto, à medida que essa infecção pelo HPV vai causando alterações no colo do útero, a mulher poderá ter um corrimento com um certo cheiro não agradável. E à medida que essas alterações vão se transformando em cancro do colo do útero, a mulher poderá ter um sangramento pós o ato sexual. Quando o útero já estiver se instalando no corpo da mulher, ela poderá ter um sangramento vaginal anormal, que não relaciona com a menstruação, ou até pode ter menstruações demoradas. Além disso, a mulher pode ter inchaço nas pernas, pode ter dor na parte inferior do abdômen, pode ter fraqueza, assim como perda de peso. O cancro do colo do útero tem cura? Sim, é possível curar o cancro do colo do útero. No entanto, o mais importante é tratar aquelas alterações que podem levar ao surgimento do cancro. Porque o processo do surgimento do cancro, desde a infecção pelo vírus HPV, é um processo demorado e leva muitos anos. O tratamento do cancro do colo do útero depende muito da fase em que esta doença é diagnosticada. Se for diagnosticada ainda no início da doença, o tratamento pode ser feito através de uma operação, que é uma operação relativamente complexa a outras, pois, além de ser necessário retirar o útero, é necessário retirar as outras partes do corpo afetadas pelo cancro. Ainda nas fases iniciais, é possível tratar o cancro do colo do útero com a radioterapia e a quimioterapia. Este outro tratamento, a radioterapia e a quimioterapia, pode também ser oferecido a mulheres em estadios relativamente mais avançados. Se a mulher chegar à unidade sanitária com estadios do cancro muito avançados, poderá não ser possível curá-la da doença. Mas mesmo assim, sempre deve-se oferecer à mulher o suporte médico, psicoemocional. Lembremos todas ou todos que o cancro do colo do útero é uma doença prevenível e tem cura. Por isso, mulher, deve se dirigir à unidade de saúde mais próxima da sua casa
para realizar o rastreio do cancro do colo do útero. Realizando este rastreio, pode evitar que seu útero seja retirado e pode evitar a morte, pois em estadios avançados da doença, o cancro do colo do útero leva à morte. Cancro da mama. Falando agora sobre o cancro da mama. O cancro da mama, no nosso país, é o segundo tipo de cancro mais frequente em mulheres e é também o segundo maior causador de mortes em mulheres no nosso país. O cancro da mama pode surgir em mulheres, assim como pode surgir em homens. Se tiver algum familiar próximo, seja mãe, filha, irmã, que tenha tido o cancro da mama, então tem maior probabilidade de ter também. No entanto, essa probabilidade ainda existe, porém relativamente mais reduzida se for um familiar mais distante, no caso de avó, prima e tia. E também tem uma maior probabilidade em desenvolver o cancro da mama se já no passado tiver tido o cancro de uma das mamas. É possível detectar o cancro antes mesmo deste começar a causar sintomas. Para tal, homem ou mulher deve realizar o autoexame da mama. É um exame simples de realizar, pode ser na sua casa ou pode ser num lugar privado, desde o momento que tenha um espelho. Basta ficar em frente ao espelho, afastando as mãos das mamas, colocando-as para cima ou colocando-as atrás da cabeça ou ainda nas ancas. Nesse processo, deve poder visualizar completamente a mama. Nessa visualização da mama, deve procurar qualquer alteração que seja alteração da pele, seja aumento do tamanho da mama, ou o inchaço ou deformidades que possam surgir na pele, e deve sempre anotar qualquer tipo de anormalidade, ou seja, o que achar que não é normal da sua mama, deve anotar para depois apresentar a um profissional de saúde. Após essa observação da mama, deve realizar a palpação das mesmas. Essa palpação pode ser feita em pé ou então deitada ou deitado de barriga para cima. A palpação das mamas deve ser feita com as pontas de 3 dedos, o dedo indicador, médio e o anelar. Deve realizar movimentos circulares que partem da parte exterior do mamilo até as extremidades da mama. Essa palpação deve ser superficial e profunda alternativamente. Ao realizar esta palpação, deve procurar qualquer alteração na mama, que poderá ser um caroço, pode ser uma dor e pode ser saída do qualquer líquido pelo mamilo. Isto é, no final da palpação, deve exprimir o mamilo a ver se tem alguma secreção. O tratamento do cancro da mama, assim como o tratamento do cancro do colo do útero, depende muito da fase em que se detecta a doença. É possível também tratar e curar o cancro da mama desde o momento que seja detectada a doença no início. Se a doença for detectada em fases relativamente avançadas, pode ser necessário retirar as mamas, ou então também pode precisar de um tratamento chamado de radioterapia e quimioterapia.
Mas, se esta doença for detectada já nas suas fases mais avançadas, à semelhança do cancro do colo do útero, poderá não ser possível curar. E, como sempre, pode sempre oferecer o apoio médico psicoemocional. O autoexame deve ser realizado uma vez de cada mês. Para as mulheres em idade fértil, para as mulheres na fase reprodutiva, devem realizar este autoexame uma semana depois da menstruação ter terminado. Para aquelas mulheres que já não vêm a menstruação, ou seja, mulheres em menopausa, devem definir um dia de cada mês para a realização deste exame. O homem também, porque pode ter o cancro da mama, também deve realizar o autoexame regularmente. Para evitar o cancro da mama, a mulher, assim como o homem, devem optar em hábitos de vida saudáveis. São estes hábitos: a prática de exercícios físicos, o aleitamento materno, se for a mulher, a opção de ter uma alimentação saudável, devem evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, assim como evitar o uso de tabaco. Mulher ou homem, se for o caso de ter o cancro da mama, saiba que, por mais que não seja possível curar-se da doença, poderá sempre receber o apoio médico e psicoemocional, desde o momento que se dirija à unidade de saúde. Esta publicação foi realizada com a contribuição da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento. Os conteúdos desta publicação são de responsabilidade exclusiva da AIFO, Médicos com África QAM e Comunidade de Santo Egídio e não representam necessariamente o ponto de vista da agência.